Bom dia, mais uma palavra abençoada para a nossa edificação, e eu trago Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém por essa palavra abençoada, né? E esse versículo, ele nos ensina a confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida, em vez de depender apenas da nossa própria sabedoria. Muitas vezes, aos nossos olhos, nós não temos saída, né? Eu estou vivendo isso. Eu estou crendo no milagre, porque com a força dos meus braços, com a minha própria sabedoria, eu não sei o que fazer. Mas o que eu tenho feito? Eu tenho entregado diariamente os meus dias ao Senhor, crendo na vitória, confiando em Deus. Então, o que esse versículo também nos ensina é a ter fé e entregar nossas preocupações e decisões a Deus, confiando que Ele tem um plano para nós. Porque aos nossos olhos, muitas vezes, a gente não consegue ver saída. A gente não tem como a quem recorrer, não tem o que fazer. E é nesse momento que a nossa fé é provada. É nesse momento que nós precisamos realmente confiar no Senhor. Nós devemos reconhecer que nós somos limitados. E nem sempre a gente consegue ver o quadro completo. Por isso, nós devemos buscar orientação a Deus. Então, diariamente, nós devemos entregar o controle da nossa vida ao Senhor e deixar Ele nos direcionar. Nós precisamos ter relacionamento com Deus para que nós possamos discernir a voz dEle. Nós precisamos realmente buscar ao Senhor em espírito e verdade. Nós precisamos estudar, meditar nas Escrituras. Precisamos procurar aprender, sabe, discernir, para que a gente consiga ter a orientação que é do Senhor. Porque nós somos limitados, nós somos falhos e pecadores. E muitas vezes a solução que a gente, sabe, enxerga não é de Deus. E a gente precisa estar muito atento a isso. Muitas vezes, no momento de luta e dificuldade, de desespero, vão se abrir portas, sim. Mas a gente sempre tem que nos questionar. Essa porta, será que é de Deus? Será que Deus gostaria que eu entrasse por ela? Lembrando que a porta larga é a que leva à perdição, né? Estreita é o caminho, estreita é a porta que leva à salvação. Então a gente tem que estar muito atento. Também há vozes ao nosso redor. Nem sempre aquele conselho que aos nossos olhos, naquele momento do desespero, parece ser o melhor, a melhor opção. Muitas vezes não é o que Deus quer para nós. Então nós precisamos estar muito alertas, vigilantes em relação a isso. E saber que tudo aquilo que Deus não nos der poder para resolver, Ele vai nos dar graça para administrar, que é o que tem acontecido comigo hoje. Eu tenho, vindo de dias difíceis, né? Eu sempre deixo aqui porque eu sei que eu vou contar um grande testemunho de vitória, né? Eu tô sem trabalhar desde 2022, com uma bebê de 1 ano e 11 meses. Eu tô vivendo totalmente da providência de Deus, da provisão de Deus. Ele tem me entregado maná diário, foi uma coisa que eu aprendi, porque eu era uma pessoa de ter que, sabe, ter a minha segurança. Por exemplo, eu tinha que ter sempre um dinheiro guardado, porque eu falava, não, se eu precisar de alguma... Não que isso seja errado, mas no meu caso, nesse momento da minha vida, Deus está me ensinando dependência. Deus está me ensinando que eu devo depender dEle, exclusivamente dEle. Deus está me ensinando que eu não devo confiar no meu próprio entendimento, como diz a palavra. Deus está me ensinando que tudo é dele, tudo vem dele, tudo é por ele, para ele, entendeu? Então hoje eu vivo totalmente na dependência de Deus. E ele tem me entregado o maná diário. Só que o que acontece? Eu tô sem trabalhar desde 2022, né, como eu já falei. Deus vem provendo o aluguel do apartamento que eu moro. Só que eu entendi em Deus, né? Eu tô aqui até hoje, já tem 8 meses que eu tô nesse apartamento, vivendo realmente pela provisão de Deus. E só que chegou o momento de eu sair, né? E como que eu sei, né? Sempre buscando ao Senhor, sempre pedindo direção, pedindo discernimento ao Senhor. Em todas as vezes, quando chegava todo mês, perto de vencer o aluguel, eu perguntava para Deus: Senhor, é para eu permanecer nesse lugar? E Deus sempre confirmando. Só que agora não, chegou o momento de sair. Chegou o momento em que o ribeiro secou. O que aconteceu comigo foi o que aconteceu com o profeta Elias, né?
Elias fugiu, foi para o ribeiro e Deus preparou tudo. Deus preparou o ribeiro e Deus preparou os corvos para levar o alimento para o Elias. Só que todo ribeiro, ele te... Se você não se mover, tipo assim, você tipo que entra numa zona de conforto. Por quê? Porque você tá ali, você tem a provisão de Deus, né? Deus tá provendo, não tá te faltando nada. Então você, de certa forma, fica na... Você fica na zona de conforto. Não que assim, né? Lógico que não é fácil. É confiar, Maria, por favor. É confiar em Deus. Mas o que acontece? Agora chegou o momento de eu sair. E aí eu não tenho, né, recurso para pagar o novo aluguel, eu não tenho lugar e eu não tenho como fazer nada, tá? Eu ia beber, então assim, para fazer a mudança, para tirar os móveis. Só que eu tenho a minha fé. Eu tenho a minha confiança em Deus. Então, da mesma forma que Deus preparou o ribeiro para que eu ficasse aqui com a minha filha, que foi um momento de eu aprender, de eu buscar realmente, de eu fortalecer a minha fé, eu creio que no mundo espiritual a bênção já foi gerada. Eu creio que a porta que eu preciso, ela já foi aberta no mundo espiritual. Eu só estou esperando a chave chegar nas minhas mãos. Então, é o que essa palavra diz, sabe? Que a gente deve confiar no Senhor, né? Então, esse versículo, ele nos mostra que Deus é soberano e ele tem um propósito para a nossa vida. Sabe, que ao confiarmos nele, nós podemos encontrar paz mesmo em meio às dificuldades. Gente, olha, é tremendo. E o que eu falo de paz, né? É estar vivendo como eu estou vivendo, todo mundo perguntando, eu tenho prazo, eu tenho 6 dias para desocupar o apartamento, e todo mundo ao meu redor, como é que você vai fazer, o que você vai fazer? E eu falar, eu estou esperando em Deus. Eu creio no milagre. Eu estou vivendo um momento em que o povo saiu do Egito, Faraó está perseguindo, que no caso meu faraó é o dono do apartamento, porque eu entendo a situação dele, ele precisa do apartamento. E eu estou perante o mar. Foi o momento em que eu cheguei perante o mar. E eu só estou aguardando Deus abrir esse mar. Porque a minha vida hoje está totalmente nas mãos do Senhor. A minha dependência hoje é totalmente de Deus. Eu não dependo do homem. Lógico, ele pode até usar, né? Porque Deus usa quem ele quer, ele pode usar um homem, né, para me abençoar, para me honrar, mas hoje eu dependo dele. Então é esse convite que eu trago aos irmãos. É esse convite que eu trago, independente da circunstância, do que estiver passando, creia, confia, sabe? Confia, para que possa encontrar paz, porque, gente, no momento desse, de dificuldade, onde aos seus olhos, aos olhos humanos, você não consegue enxergar uma saída, se você realmente não crê que existe um Deus que cuida de nós, que somos filhos amados, nós não teremos paz. E eu creio, eu sei que eu sou uma filha amada, eu sei que Deus está cuidando de mim, porque, ó, nesse período de deserto, não faltou nada nem para mim, nem para minha filha. Nada. Não faltou fralda, não faltou alimento, pelo contrário. Deus, ele é um Deus tão amoroso com a gente, que sempre me emocionou, que nos meus momentos assim que eu sentia, eu ficava aqui assim, às vezes quietinha dentro de casa, eu gosto muito de chocolate, e eu ficava assim, né, ai que vontade, né, às vezes não falava com ninguém, mas no meu coração assim, poxa, que vontade de comer um chocolate, que vontade de comer um brigadeiro. Daqui a pouquinho, passava um tempo, alguém me ligava ou alguém chegava aqui na minha casa com chocolate. Então eu falo, Deus, ele nos ama tanto que ele cuida de cada detalhe, ele nos mima, sabe, em cada detalhezinho. E é tremendo, você tá com vontade de comer aquilo ali, você receber nas suas mãos e você olhar para o céu e falar, obrigado, meu Pai. Obrigado por todo o amor, por todo o carinho, por todo o cuidado comigo. E nesse período eu pude experimentar isso várias vezes, tá? Várias vezes, da pessoa me ligar e falar assim, você tá em casa? Você vai sair com a neném? Olha, me encontra na padaria. Eu tô indo aí, eu quero falar com você e me encontra na padaria. E quando eu chegar lá, a pessoa comprar aquele bolo de chocolate que eu mais gosto e falar assim, aqui, ó, Deus pediu pra eu vir aqui te entregar. Então, gente, confia no Senhor de todo o coração. Deus é fiel aos que creem, amém? Que Deus nos abençoe nesse dia de hoje, em nome de Jesus, amém.